Irmãos, nós vamos dar continuidade, agora vamos iniciar o capítulo 6 de Romanos. Perdão, capítulo 5 de Romanos. Então, Romanos capítulo 5. Nós estávamos vendo a explicação de Paulo sobre Abraão. Nós vemos uma história muito bonita que é contada aqui, usando Abraão como um exemplo de fé para nós. Quando Abraão ele tem o seu filho, mesmo diante de uma impossibilidade dele, da mulher dele. Depois nós vemos esse filho que ele tem, o filho do qual era o prometido, que Deus tinha prometido para ele. Deus pede esse filho para ser oferecido em holocausto e Abraão olha para esse pedido, para essa ordenança de Deus para ele levar o filho dele e ser oferecido em holocausto. Ele confia em Deus. Ele confia que Deus seria capaz de ressuscitar o filho dele se fosse necessário. Então, é uma fé muito bonita, que mesmo diante da dificuldade, a fé dele não vacilou, muito pelo contrário, ela se fortaleceu. E aí Paulo ele dá o segmento mostrando que agora nós somos guiados pela mesma fé que Abraão teve lá no passado. Ele traz um ponto muito interessante, que assim como Abraão creu num corpo mortificado que poderia trazer vida, agora nós cremos também na ressurreição, assim como Abraão creu. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então, essa fé que nós temos em Cristo nos traz justiça. E aí, o que essa justiça, o que essa justificação diante de Deus traz para a nossa vida? Então, é interessante nós pensarmos, mas é difícil, de forma prática, nós pensarmos, mas justificação, o que quer dizer justificação? Por que nós somos tornados justos por conta da fé? É muito interessante porque nós podemos imaginar uma pessoa, um assassino ou qualquer pessoa que cometeu um ladrão. Ele roubou, um assassino que cometeu um assassinato e ele foge da pena dele. Ele simplesmente não passa pelo julgamento. Ele está andando de forma justa? Não, ele não está andando de forma justa. Ele tem que passar pelo julgamento, tem que passar pela condenação do ato que ele fez. Quando nós olhamos para Cristo e nós somos justificados por Ele, aqui o sentido que Paulo está trazendo é que, por meio de Cristo, nós temos a pena sendo paga por Ele. Então imagine, nós cometemos pecados. Esses pecados merecem ser julgados. Só que Jesus Cristo pega os nossos pecados, carrega na cruz e morre por cada um de nós. Então, por isso, por nós estarmos com Ele, que morreu por nós somos justificados, porque nós cremos nele e andamos com Ele. Então, é nesse sentido, agora nós não andamos mais como uma pessoa que cometeu algum delito e está fugindo da justiça. Nós estamos andando para aquele que passou pela justiça de Deus e nos trouxe a inocência. Então, é muito bonito isso, essa questão de ser justificados, porque agora, que Paulo vai explicar no capítulo 5, através dessa justiça que nos é creditada, que nos é imputada, nós podemos ter paz com Deus. Então, a pessoa, o ladrão que está fugindo, ele não está em paz com a justiça. Ele está fugindo dela. Agora, quando nós olhamos para Cristo, cremos nele e permanecemos nele, nós temos paz com aquele que é o julgador. Ele nem está em paz com Deus, nem está em paz com a justiça da terra, né? Exato, perfeito, exatamente, irmão. O verso de 1, perfeito, irmão. Versos de 1 a 12, versos de 1 até o 11,
Irmã Tamires, tu poderia fazer a leitura para a gente, por favor? Isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois isso poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Perfeito. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Romanos capítulo 5, ele marca agora uma virada na carta de Paulo aqui aos Romanos. Depois de demonstrar que ninguém seria justificado por meio das obras da lei, que a lei tinha um outro objetivo, que era evidenciar o pecado, e ele vai explicar isso também no capítulo 5, do verso 12 adiante também, em diante. Abraão foi justificado por meio da fé. E aí ele citou esse exemplo de Romanos capítulo 4, no verso 3. E agora, qual é o resultado dessa justificação que nós obtemos de Deus? Que nos é imputada, que nos é acreditada por nós crermos nele. O capítulo ele começa com uma verdade que muda tudo. Ele começa com o seguinte no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, ela não é apenas um conceito, ela é uma realidade presente, que transforma o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro também com Deus. Em Cristo nós recebemos a paz, a esperança, o amor e a reconciliação e também a vida. Então, é muito importante essa questão de justificação. Nós devemos sempre lembrar o que Paulo estava explicando até o momento. Nós não somos por si só justos. Nós pecamos contra Deus. Nós necessitávamos de um intermediador, de alguém que aplacasse, segurasse, que aí vem aquela palavra difícil, né, que é propiciação, nos afastasse da ira de Deus. Então, Jesus foi esse que intermediou, que veio ao mundo para que a justiça se manifestasse e assim nós pudéssemos ter paz com Deus, com o Pai. Então, o verso 1 e 2... O verso 2 diz o seguinte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Olha que interessante. A base da justificação aqui, da fé, é a mesma que foi demonstrada por Abraão. Abraão demonstrou uma fé que não era uma fé que ele simplesmente assistia. Ele via as coisas e não agia. Nós sabemos que Abraão,
ele agiu. É uma fé que é guiada por obras. É essa fé que Paulo está falando aqui, a mesma fé que Tiago fala no livro dele. Uma fé sem obras é morta. Mas essa fé que é viva, que é obediente a Deus, ela traz essa justificação, e Paulo afirma que isso não foi escrito apenas para Abraão. Não foi apenas Abraão que recebeu a justiça de Deus. Mas nós também recebemos no momento em que nós cremos e temos fé em Jesus Cristo. E da mesma forma que Abraão foi levado à obediência a Deus, nós também, por conta da fé que ele tinha em Deus, nós também devemos ser levados a ser obedientes a Deus por conta da nossa fé. E aí, a primeira consequência disso é que nós temos paz com Deus, é o que é dito no verso 1. Não é apenas a questão de uma paz emocional, o sentido não é esse, mas o sentido de paz judicial, que a gente está argumentando de justiça mesmo, de um juiz, que era necessário ter justiça. Um crime que é cometido necessita passar por julgamento. Nós temos um Deus de amor, mas nós temos um Deus que é justo. Eu gosto sempre de lembrar, na minha mente, para facilitar, essa questão de criminalidade. Eu não gostaria que alguém cometesse um crime com alguém que eu amo e passasse impune. Eu veria o juiz como uma pessoa injusta, que não pune algo que foi um crime. Isso não é justiça. Então, a paz aqui é a paz porque a justiça se manifestou, e a justiça se manifestou em Cristo. Então, a guerra contra Deus acabou. A ira divina, ela não está mais sobre nós, ela já se manifestou em Cristo. E aí, agora, através disso, qual é a consequência também? Nós temos acesso à graça. O verso 2 diz: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então, agora nós obtemos o quê? O favor imerecido de Deus. Deus tinha que mandar o seu Filho para morrer por nós? Não tinha. Nós merecíamos a morte, que é o que é dito. O salário do pecado é a morte. Então, é essa graça que Paulo está falando aqui. Olha, a graça foi manifestada e agora nós estamos firmes nessa graça. Em Cristo nós vivemos em um estado permanente de graça. Nós não entramos e saímos nela, mas estamos firmes. Esse é um ponto muito importante na nossa caminhada. Nós temos que ser firmes. É o que nós estávamos comentando antes, né? Tem que ter a perseverança, que é o que vai ser comentado adiante. É necessário ser firme nessa caminhada. A pessoa não pode ficar oscilando de um lado para o outro, porque ela corre risco de uma hora ou outra se desviar de vez. Então, estamos firmes nessa graça, nesse favor que o Senhor fez por cada um de nós. E aí nós temos a esperança da glória. Olha que interessante. E nos gloriamos na esperança da glória. O verso 2. Esse nos gloriamos traz o sentido de o quê? Nos alegramos. E nos alegramos por quê? Nós nos alegramos porque vamos poder ver e participar da glória de Deus. Então, perceba, aqui nos gloriamos na esperança. Esperança é o quê? Algo que nós esperamos é algo futuro. Na esperança de um dia participarmos, vermos a glória de Deus. Então, é nisso que nós nos firmamos. Nessa esperança. Nós temos a alegria. E aí ele fala, nos gloriamos na esperança. Nós temos a alegria de ter essa esperança. Porque um dia nós sabemos que nós vamos estar com Deus, vamos ver a glória de Deus. Então, isso deve nos trazer alegria. A alegria, ela não está em circunstâncias específicas que muitas vezes acontecem na vida. Não devemos esperar que Deus vai sempre trazer algum motivo de alegria nessa vida. Muitas vezes, coisas que nós queremos ter alegria por meio de determinadas coisas, muitas vezes não nos traz.
Por exemplo, um parente que não se converte a Cristo nos traz tristeza. Mas a nossa alegria, ela está na eternidade muitas vezes, em saber que a glória de Deus vai se manifestar. Então, Paulo, ele traz um foco aqui de olhar para a eternidade, olhar para a glória de Deus. Olha, Deus é maior. Nós nos alegramos na glória dele. E aí vem um segundo ponto, que é dito do verso 3 ao 5, que é dito o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Paulo, ele revela aqui um paradoxo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Ele vai aqui no verso 3 e diz, não somente isso, não é somente a questão de nós esperarmos e nos alegrarmos na glória de Deus. Vai além disso. Vai além disso. Mas também, além de nós nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, de algo que nós vamos ter no futuro para com Deus, nós nos gloriamos, nos alegramos nas próprias tribulações. E aí vem um ponto complexo, né? Nós não nos alegramos na dor em si. A Bíblia não nos está ensinando a ser masoquistas, pessoas que gostam da dor. Não é esse o sentido. Paulo, ele não para aqui em falar, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele continua o verso, explicando o porquê nós nos alegramos nas tribulações. Nós nos alegramos nas tribulações pelo que elas trazem para a nossa vida. Não pela dor em si, não pelo sofrimento em si, porque tribulação ela é sofrimento, ela é provação. Paulo está mostrando que a nossa alegria está em olhar no que a tribulação traz para a nossa vida. Então, isso nos traz uma mentalidade muito importante. Estamos passando por tentações, estamos passando por provações, estamos passando por sofrimentos. Como nós vamos olhar para esses momentos? Nós vamos olhar pensando no que essa tentação, essa provação pode trazer para a nossa vida espiritual. O que ela está produzindo na nossa vida e o que ela pode produzir. Então, pessoas que passam por inúmeras dificuldades normalmente tendem a ser pessoas mais resilientes, que muitas vezes, diante de dificuldades, não desanimam de chegar e fazer as coisas. Normalmente, pessoas que... eu vejo muito, por exemplo, adolescentes que estão, hoje em dia, muito focados no celular. É o que o irmão Everton comentou no domingo, o experimento, né, do marshmallow. Tem a bandeja do marshmallow, fala, olha, se você não comer esse marshmallow em 5 minutos, você vai receber o dobro. A criança que conseguir ficar 5 minutos sem comer aqueles marshmallows, ela vai ganhar muito mais. Então, a tribulação, o sofrimento nos ensina a olhar adiante. Muitas vezes as dificuldades elas nos trazem uma perspectiva, olha, não, eu tenho uma perspectiva que não é terrena, é eterna. Está em Deus. E aí nos dá força de enfrentar. Então, olha que interessante. Ele diz que a tribulação produz perseverança. Assim como um atleta ele é moldado em dor e esforço, o cristão é moldado nas tribulações. Elas fortalecem a nossa resistência espiritual. Se nós vivemos cedendo às tentações, alguma coisa aparece, nós cedemos. Outra coisa aparece, nós cedemos. Nós não produzimos perseverança em nossas vidas. Então é necessário nós olharmos para as tentações,
para as dificuldades e pensar, olha, se eu ceder, eu não vou estar perseverando em Cristo. Então, o motivo da dificuldade é para produzir perseverança na nossa vida. E o que a perseverança faz? A perseverança produz experiência. Produz, aqui a NVI traz um ponto muito interessante, ela traduz como caráter aprovado. A palavra aqui, ela traz o sentido de uma pessoa que é aprovada por Deus. Então, nós lembramos daquele fato de pessoas, o ourives, né, que coloca a joia no fogo para testar a joia, o metal precioso ali, e o metal que é resistente ao fogo, ele é provado. E isso produz o quê? Um caráter aprovado. Então, nós, se permanecermos firmes, nós, na realidade, temos algo que não destrói a nossa fé, mas refina a nossa fé. Produz uma fé verdadeira. É o que é dito em Malaquias. Eu quero ler Malaquias capítulo 3 para os irmãos. Malaquias capítulo 3, versos de 2 a 3. Diz o seguinte, Malaquias 2, versos de 2 a 3. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em pé em sua presença, quando ele aparecer? Pois ele será como fogo ardente que refina o metal, como sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda impureza. Purificará os levitas e o refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então, essa é a proposta das tribulações, das provações. Nos refinar, para que nós possamos oferecer a oferta da nossa vida de forma agradável ao Senhor. Então, uma vez que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz esse caráter aprovado, produz experiência. A experiência produz esperança. A fé provada, ela cresce, é como um fruto mesmo. E a esperança bíblica, ela não é um desejo incerto, mas a expectativa segura, construída sobre a fidelidade de Deus demonstrada nas provações vencidas. Então, quando a pessoa está passando por dificuldades, mas ela vê que Deus está ali com ela produz uma esperança verdadeira, que ela confia realmente no que Deus provém, nas promessas de Deus, e agora ela tem uma esperança firme em Deus. Então, eu não tenho esperança de um dia pegar e levantar a taça da Copa do Mundo, porque eu nunca joguei futebol profissionalmente, não passei por essa aprovação, não passei por essas dificuldades, não tenho experiência, não passei pela peneira para ser aprovado. Então, não existe essa esperança. Mas para nós que caminhamos em Cristo, nós temos a esperança de um dia estar com o Senhor. Então, Paulo estava falando, olha, vocês têm que ter essa esperança. É algo muito importante para a nossa vida, e não é à toa que Apocalipse está aí como um livro inteiro para falar sobre o quê? Sobre a vinda do Senhor. Sobre o quando Cristo vai se manifestar. Então nós temos essa esperança, e uma esperança que não decepciona, o que é dito no verso 5. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O ortogado é concedido aqui. Então, o Espírito Santo foi nos concedido. O Espírito Santo, ele não apenas nos visita, mas ele habita em nós. E o seu testemunho interior de amor de Deus garante a nossa esperança, garante que ela não será frustrada. Se nós temos um Deus que se manifesta de tamanha forma e que faz com que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo,
e faz com que o seu Espírito habite em nós, não tem como nós termos uma esperança frustrada quanto ao estar com o Senhor, porque Ele já está conosco em seu Espírito. Então, é algo muito bonito. E aí Paulo finaliza do verso 6 ao 11, trazendo a prova suprema do amor de Deus. Muitos dizem que não tem como provar o amor. Bom, Cristo provou que amava-nos, cada um de nós. A morte e a vida dele mostram isso. E aí o verso de 6 a 11 diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo, agora ele aprofunda. Ele traz aspectos que são importantíssimos para a base dessa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Cristo morreu por cada um de nós quando ainda éramos fracos. Ele inicia o verso 6 falando isso. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Fracos aqui é incapazes de buscar a vontade de Deus, objetos da ira de Deus. O ímpio aqui, nós podemos lembrar lá de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. O que é dito lá? Romanos capítulo 1, verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. Olha que interessante. Agora Paulo está falando quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu por aqueles que a ira de Deus se manifestava. Porque o Romanos capítulo 18 fala isso. A ira de Deus era revelada era revelada dos céus contra a impiedade, contra os ímpios. Deus, mais uma vez, ele intercede. Ele se revela e morre por essas pessoas que antes eram objetos, que somos nós, éramos objetos da ira de Deus, éramos fracos. O amor de Deus é tão incomparável e Paulo argumenta da seguinte forma. O verso 7 e 8 diz o seguinte: dificilmente alguém morrerá por um justo, mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Aqui é a prova objetiva. Paulo está querendo mostrar, olha, vocês não têm que ter dúvidas desse amor de Deus, desse amor de Cristo por cada um de vocês. Não é uma questão apenas de sentimentos, mas de sangue derramado. A morte de Cristo nos justifica e a sua vida nos salva. Lá no verso 9 fala que nós fomos agora justificados pelo sangue. E seremos salvos pela vida dele. Então, a morte de Cristo removeu a nossa culpa. Então, o que acontecia quando aí Paulo está lembrando de um ponto lá da antiga aliança. Como a culpa era removida do israelita quando havia o derramamento de sangue do animal. Então, primeiro ponto,
Fomos agora justificados pelo sangue. A morte de Cristo removeu a nossa culpa. E aí vem o outro ponto. Ele fala, no verso 10, seremos salvos pela sua vida. Agora ele está falando não mais sobre a morte de Jesus Cristo, agora ele está falando sobre a ressurreição dele. Ele vive. E o fato dele viver é o fato de que nos traz salvação. A vida ressurreta de Cristo garante a nossa salvação final, porque ele está junto ao Pai, como aquele que intercede por cada um de nós. Quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. O Evangelho não é apenas uma questão de perdão, mas também de restauração. A questão aqui de ser reconciliados é porque existia inimizade. Lembra quando, aqui no verso 10 ele fala, quando éramos inimigos, agora fomos reconciliados com Deus. Agora, quando nós somos reconciliados, nós nos tornamos o quê? Amigos de Deus. Nós passamos de inimigos para amigos. Então, é uma restauração de um relacionamento que Jesus Cristo faz quando ele vem aqui à Terra. E por isso Paulo conclui no verso 11 falando, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem agora recebemos reconciliação. A alegria final de cada um de nós, ela não está apenas em benefícios de sermos reconciliados, mas sim em Deus. Nós podemos lembrar da parábola do filho pródigo. O que o filho mais velho queria? Olha, eu tenho obedecido, mas por que você nunca me deu algo, uma festa para eu fazer com os meus amigos? Ele não estava querendo aproveitar o momento com o pai, ele queria apenas os benefícios que o pai poderia fornecer para ele. Paulo está apontando aqui, olha, o maior benefício que vocês têm é ter o relacionamento com Deus. Vocês terem a oportunidade de ter comunhão com Deus, terem paz com Deus. Então, a nossa maior alegria não está em sermos livrados da condenação. Muitas vezes as pessoas pensam em se batizar somente porque querem ser livrados da condenação, querem ser livrados do inferno e pensam somente nisso. Mas a nossa maior alegria, é claro, é uma grande alegria sermos livrados do inferno, um local que ninguém quer estar. Mas a nossa maior alegria, se fosse só isso, estaríamos felizes. Mas a maior alegria, ela está em sabermos que, além de sermos livrados da condenação, nós vamos ter uma eternidade vivendo com Deus. Pense, ser livrado da condenação, mas estar longe de Deus, o que adianta? Paulo está apontando aqui, olha, a alegria maior está na reconciliação. Na reconciliação que Cristo trouxe para cada um de nós. Abro para comentários, se os irmãos tiverem, fique à vontade. Interessante, né? Da história de Paulo, né? Paulo era perseguia, depois passou a servir. Sim. Interessante também aqui, irmão, esse aqui é o símbolo, né? Ora, se a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Aqui Deus está dizendo, eu derramo o meu amor sobre vocês, sobre os nossos corações, né? Porque lá em Gênesis, quando Deus fez Adão e Eva, ele se arrependeu. Mas por quê? Cogitou que era mal no coração. Né? Pecado, né? E Caim matou Abel, também endureceu o coração, esqueceu que Deus disse, né? Mas aqui Deus está dizendo, eu amo, eu sou o amor, a verdade e a vida. Né? Ninguém vê o Pai senão por mim.
deu a vida, né, para quem? Para nós buscar. E meu irmão também colocou sobre o batismo. A gente só pensar no Espírito final, não. É todos os dias que nós temos que pensar. Exato. Nós temos que buscar o Senhor todos os dias. Eu não sei, irmão, se eu estava pensando aqui agora há pouco, certo, errado, mas no meu ver, irmão, não sei se eu estou errado, todo ser humano, ele sabe que Deus existe. Sim. Ele sabe que tem um Deus. Ele só não quer obedecer. Ele só não quer obedecer. Muitas das vezes tem pessoas aí fora, irmão, que eu trabalho, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Porque isso daí é o suficiente para viver desordenadamente. Mas não é. E Paulo aqui está nos ensinando tudo, todo o amor de Deus. Né? E aqui também, irmão, eu achei muito interessante também, quando ele diz assim, por intermédio de quem obtevemos igualmente acesso pela fé. Essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos uma esperança, nós temos Deus. E nós temos que buscar essa esperança. É que o irmão falou, a fé é a coisa que ninguém vê. Deus também, ele é Espírito, ninguém vê. Né? Mas nós temos que buscar. Porque nós sabemos que alguém morreu na cruz por todos nós. Derramou seu sangue precioso para cada um de nós. E essa esperança que a gente tem que buscar em todos os dias. Né? Porque essa passagem aqui, irmão, eu vejo ela assim, a tribulação. Né? Ela é muito rica. E os 13 falam só. E não somente isso, mas também na glória. Gloriamos na própria tribulação. Tribulação nós todos passamos. Nós todos passamos por tribulação. Mas ele só quer ver até onde vai a nossa fé, a nossa perseverança, passando por essas tribulações. Será que qualquer tribulação que a gente vem a nós, a gente vai abandonar o Senhor? Se nós abandonarmos, nós vamos quê? Muito fraco. Né? E tem vezes que somos fracos. Né? Tem vezes que somos fracos, mas por que somos fracos? Se nós não buscar esse amor que ele está dizendo aqui no 5. Né? Esse amor que esse Espírito Santo, que é de Deus. Né? Não sei se deu para o irmão entender, mas é isso, irmão. Se nós não buscarmos esse Espírito Santo, buscar esse Deus que tudo pode, que ele morreu, ele se fez carne, né, por cada um de nós, ele morreu na cruz. Se nós não continuarmos a buscar ele, nós estamos perdidos. Porque o mundo aí fora, irmão, ele não quer saber de Deus. Não quer obedecer, buscar, ter um compromisso. Aí essa palavra que eu estava procurando é um compromisso com o Senhor. Muita gente não quer ter compromisso. Muitas das vezes quer ter o compromisso de ir para a escola, de ir para a academia, de ir para a faculdade, de ir para o trabalho, para ganhar o seu próprio dinheiro, não que isso seja errado. Mas o compromisso de buscar o Senhor, pelo menos no domingo, no primeiro dia da semana. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei olhando, pensando, né? Eu falei, tanta cadeira vazia. Isso dói dentro de mim, irmão. Eu falei, como no passado, dia de sábado aqui, a gente se reunia e vestia as mulheres todas lá para baixo, para a gente fazer a oração. E os irmãos ficavam, os homens lá em cima, para orar também. E eu senti falta disso hoje. Senti muita falta disso hoje. Porque era um momento que a gente tinha para se reunir, tanto os homens como as mulheres, para a gente estar falando sobre isso. Estar orando por alguém que está precisando. Poder uma oração com as irmãs, para aquele que está com uma doença, que está com uma dificuldade, entendeu? Para nos encorajar para o domingo estar aqui. Isso me faz falta. Então é isso, irmão. O Paulo está dando uma sacudejada no ser humano, então não acorda. E a gente está no tempo para isso. Porque Deus está dando esse tempo para nós. Mas é hoje, talvez amanhã pode ser tarde.
Eu disse que amanhã não nos pertence. Então isso me entristece muito, irmão. Essa falta, essa aproximação da igreja. E Paulo está dizendo tudo isso aqui. Deus é amor, Deus é esperança, Ele é fé, Ele é perseverança. Exato. E mesmo na tribulação, Ele está dizendo para nós, eu estou contigo, desde que eu queira. É isso, não entendi. Perfeito, perfeito, muito bom. Quando a gente olha para essa questão de tribulação, né, é muito interessante. Ele fala não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele traz o porquê sabemos que a tribulação produz perseverança. A pessoa ela vai passar pela dificuldade. Se a pessoa passa pela dificuldade, mas ela cede, ela cai e falha, a dificuldade não vai deixar de estar lá. A pessoa simplesmente vai ter deixado de estar com Cristo e vai ter deixado a oportunidade de encarar aquela dificuldade com Cristo. Então, a gente tem que olhar sempre para a tribulação, para as dificuldades, com a oportunidade de passar com Cristo, porque de qual forma a gente vai passar pela dificuldade? Mas como que a gente prefere passar com Cristo ou sem Ele? E assim, irmão, a irmandade ela é muito importante, a gente está junto. Eu me fortaleço muito com isso, sabe? A gente está mais próximo, sabe? E assim, eu também digo que esse ser, irmão, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, né, morreu em seu tempo, pelos ímpios. Ele morreu por todos. Né? E ainda quando era fraco, quando eu era ainda do mundo, Exato. o Senhor morreu por mim. Né? Então, para nós fortalecermos, nós temos que estar mais próximos, tá? Buscando mais o Senhor. Porque quanto mais a gente busca, mais forte a gente fica, irmão. E a gente ajuda os outros a se fortalecer também. Por isso que a gente não pode amolecer quando muitas das vezes está fraco, 1, 2, 3, a gente tem que estar firme. Porque Ele morreu por cada um de nós. Né? E ainda quando eu era do mundo, e hoje eu não sou, então eu tenho que buscar mais força ainda. Porque é dele que nós temos que buscar força. Perfeito. É isso, irmão. Muito bom. Não, imagina, muito bom. Mas muito bom. Eu gosto às vezes de comentar quando eu entendo assim um pouco, aí eu gosto de comentar porque a gente se fortalece mais. Sabe? Sim. E dias difíceis todos nós passamos. Mas a gente não pode perder a esperança no Senhor, deixar Ele por último. Ele é o primeiro. Exato, perfeito. Muito bom. Irmão, só queria ressaltar aqui o 5, que eu achei chamou a atenção, que ele começa aqui, né? Ora, a esperança não confunde, não tem dúvida, mas aqueles que têm essa esperança no Senhor, né? Porque é onde até minha mãe comentou, onde na tribulação muitos caem, é porque ele não tem essa esperança enraizada dele. Porque com o Senhor não tem dúvida, Ele vai dar força. E a gente acha que não, mas quem está no mundo também vê. Porque onde a gente às vezes passa muita dificuldade, às vezes tem pessoas que olham e falam, nossa, eu não sei como vocês aguentam isso. Mas nós. A força não vem da gente. É a prática, como você bem falou, sobre a criança no machinelo. Hoje, infelizmente, muitos se preparam para uma prova, se não passa, se desespera. Vai para uma entrevista de emprego, não passa, acabou, nada mais presta. Não é a escadinha que a gente passa aqui, a escadinha que nós estamos galgando para um dia estar lá com o Senhor. Então ele está, como eu vou falar, ele está nos lapidando. Exato. Então a gente é necessário a gente passar, porque se tão difícil, ainda muitas vezes a gente não dá valor que o Senhor nos dá, se tudo fosse um mar de força, será que a gente já vai levar o Senhor? Às vezes muita gente olha pra mim e fala assim, nossa, vocês passam por tanta coisa, aí eu tá comigo, no dia a gente se descabelando, né? Eu posso ter que passar a mas não é do Senhor.
Exato. Aí a pessoa vê assim, eu falo, mas não sabe tanta situação que a gente passa, mas porque a gente tem Deus. Né? A gente tem para quem recorrer, porque não adianta a gente correr para o ser humano do mundo, porque está no mundo, ele não tem nada para oferecer para a gente. De tudo com amor, a oração, Deus, a oração, é para quem a gente vai, né? Primeiro Deus, a oração e situações que buscam os irmãos para dar ajuda, né? Para orar, para jejuar, né? Para buscar o Senhor. Agora, se a gente for buscar, se descabelar também, não vai sair falando, gritando e se esperneando, porque não vai ter jeito, né? Hoje eu achei uma coisa muito boa, muito interessante. Eu fui lá há 30 anos e vim para cá. Eu fui comprar um negócio lá na loja e eu vi na praça assim de gente, irmão. E aquela me chamando a atenção logo de longe. Aí quando eu desci do carro, eu me aproximei mais. Estava bastante gente falando a palavra de Deus. E tinha bastante gente. Eu vi no carro. Não estava pouco, não. Mas eu prestei atenção em uma outra coisa. Um cara num carro subia a Avenida 30 e descia. Um carro em toda altura. Eu falei, mas ele não vai tirar a atenção de quem está pregando e orando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, irmão, é gritada nas esquinas. Não escuta quem não quer. Exato, perfeito. Às vezes não quer pegar a Bíblia, ou não sabe ler, mas tem aqui, ó. Tem ouvido. Sim, perfeito. É como o irmão estava falando, não é que a gente é masoquista, ninguém corre atrás de sofrimento. Mas a gente, em tudo, a gente tem que procurar tirar o lado bom, que às vezes, igual a gente às vezes vai para um lugar, está no trânsito, você fica, não, Deus está tirando de alguma coisa lá na frente. Você sempre tem que tirar um lado assim, porque até na questão de saúde, você está no tratamento, se você não procurar se preencher o Senhor, a tendência do corpo é ficar mais ruim ainda, você vai arrumar outro problema. Então, se desesperar, não é válido. A gente tem que ter sempre o olho voltado ao Senhor, por ter essa esperança, porque senão nós não dá nem aqui. Se a gente desesperar, é igual está no mundo. Sim, perfeito, perfeito. Agradeço, irmãos. Eu anotei algumas aplicações aqui que eu acho legal compartilhar. Vivamos como alguém que realmente tem a paz com Deus. Devemos parar de viver como se Deus estivesse contra nós. Ele está por nós. Não devemos desperdiçar as tribulações. As tribulações, elas não são castigo, mas oficinas divinas, onde Deus ele produz a perseverança, um caráter aprovado em cada um de nós. Devemos confiar na esperança que não nos decepciona, como a irmã comentou. O Espírito Santo dentro de cada um de nós é a garantia do amor de Deus. Ele derrama o amor de Deus em cada um de nós, mesmo quando as nossas emoções podem dizer o contrário. Nós devemos contemplar a cruz. Ela é a maior prova de amor de Deus e qualquer dúvida sobre o amor divino deve ser respondida pela cruz que Jesus enfrentou. Nós devemos se apegar à vida de Cristo. A morte de Jesus nos perdoou, mas a vida de Cristo é quem nos sustenta até o final. E devemos sempre nos alegrar em Deus. O Evangelho não termina com apenas o perdão, mas ele segue com a reconciliação. Então, ele deve nos trazer a adoração para nós nos gloriarmos diante de Deus.